Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos aprender sobre como utilizar funções, né? Eu sei que eu não estou seguindo uma ordem muito usual assim, né, para aprender uma linguagem, mas até não comentei até agora sobre operadores lógicos, né, e tudo mais, e relacionais. Mas eu acho que a gente começar a colocar funções vai ser interessante, né? Porque conforme a gente for progredindo, a gente vai fazer programas cada vez maiores e comportamentos repetitivos, né? E fica melhor a gente começar já a aprender a abstrair coisas repetidas, porque a gente quer evitar ao máximo duplicidade de código, né? Então, assim, vamos supor que a gente tivesse Então, assim, a gente tenha vários números inteiros no nosso código, mas eu vou representar aqui só com um número só. Então, a gente tem um número aqui. Digamos que ao longo do programa, a gente precise imprimir esse número, mas com uma formatação específica. Então eu tenho que imprimir, sei lá, com 3 setinhas assim, um espaço, adicionar esse número, né? E terminar com outras 3 setinhas fechando. E terminar com um fim de linha. Então vamos setar lá, você tem um programa gigantesco, você já imprimiu um número. Não vai ser o mesmo número, digamos que tem vários números em vários lugares, você precisa imprimir nessa forma. E aí você chega em outro lugar, você vai redigitar o código, né? Eu até copiei, colei, mas enfim. Você vai redigitar o código, então você colocaria lá Cout. E na hora de você digitar, por exemplo, você errou ali. Você colocou espaço antes. Aí você coloca aqui o número, né? Aqui você, sei lá, colocou só 2, esqueceu do final e não percebeu. Eu vou copiar aqui só por exemplo, né? Então, aí, sei lá, em outro lugar, você teria acertado aqui a quantidade aqui também estaria certa, e você esqueceu o endline, por exemplo. Então, o seu programa teria várias inconsistências em várias partes do código, que dependendo de como você está fazendo e das rotinas de teste da empresa, isso aqui pode passar batido. E aí vamos dizer que, sei lá, isso aqui integra com outra ferramenta automática. Pronto, seu programa já quebrou, a ferramenta não vai conseguir integrar com o seu programa, né? E como é que a gente conseguiria fazer de uma forma que, por exemplo, vou colocar aqui print number. Vamos dizer que esse aqui seja o padrão de impressão de número do nosso programa, né? Então a gente vai passar para ele o número que a gente quer imprimir, né? Fica muito mais simples. Então toda vez que eu precisar imprimir um número, eu uso essa função, acabou. Ou seja, se essa função tiver um erro desse, por exemplo, que nem aqui, eu esqueci, esse negócio aqui está errado. Eu vou na função, vai ter um lugar só lá, que a gente vai poder corrigir tudo isso aqui, né? Então, como é que a gente faz para definir esse cara, né? Como que a gente define uma função que a gente pode reutilizar ela em vários lugares do código? Então, a gente tem que ver que uma função ela é definida assim, pelo tipo de retorno, né? A gente pode ver que o tipo ele pode indicar que não tem retorno também, né? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. O nome da função. E aqui os parâmetros, né? E aí você abre aqui chaves e você define os comandos da sua função aqui dentro. Até um exemplo aqui da própria main, né? Ou seja, a main é uma definição de função. A gente está declarando uma função quando a gente escreve esse int main aqui. Ou seja, o tipo de retorno aqui é inteiro, o nome da função é main, e nos casos dos parâmetros, a gente não colocou nenhum aqui, mas a gente vai ver depois que é possível a gente receber parâmetros nessa função. Que seria quando a gente executa pelo terminal, né? Lembra quando a gente compilava o programa chamado programa? Então a gente poderia passar aqui, por exemplo, um valor aqui para ele, por exemplo, 123. E esse 123 ele seria recebido nos argumentos que tem aqui. Mas a gente vai ver mais para frente isso, né? Não precisa se preocupar com isso agora. Então como é que a gente fazia esse print number? A gente tem algum valor de retorno aqui? A gente não tem retorno. A gente só quer que imprima um número e isso aqui, essa função não tem... A gente não tem interesse nenhum em retornar nada dela. Então, o tipo de retorno que indica isso é chamado void. Ou seja, quando a gente fala void, quer dizer que essa função não retorna nada. E que a gente vai ter o nome dela chamado print number, né? Então, o nome da nossa função vai ser print number. Quais são os parâmetros? A gente não quer imprimir um número inteiro? Então aqui a gente imprime
vai imprimir um int número aqui. Vai receber um número qualquer aqui e vai imprimir. Mas como que ela vai imprimir? Ela pode, por exemplo, imprimir desse jeito aqui. Então a gente vai usar isso aqui para imprimir o nosso número. Né? Só que vocês lembram, né, que esse cout aqui, para ser usado dessa forma, a gente tem que usar essa declarativa using. Né? Então como a gente está usando cout em endline ali, eu vou copiar para cá. Isso aqui pode parecer chato no início, mas a gente vai ver que quando a gente colocar essa função dentro de um namespace, que é a forma mais correta de a gente fazer, né? Quando ela estiver dentro de um namespace, a gente pode fazer essa declaração dentro do namespace. Então, todas as funções que estiverem lá dentro, a gente vai poder usar sem especificar o std dois pontos, né? Mas a gente vai ver isso mais pra frente, né? Por enquanto, eu vou especificá-la aqui dentro. Né? Evitando aquele negócio que eu já falei para você, de não colocar nada em escopo global, porque isso afeta o programa inteiro, né? Então, às vezes, você põe um negócio em escopo global que quebra em outro lugar e você nem sabe por quê, né? Às vezes, você está na empresa, sei lá, o estagiário sobe um arquivo lá qualquer, ou mesmo o sênior, sei lá, ele faz uma cagada qualquer e vai estar no escopo global e ferra o programa. E aí, até você descobrir onde está isso, costuma ser meio chato, né? Mas, enfim. Então, a gente vai ter essa função de imprimir, né? Vamos dar um número aqui. Colocar 15 aqui, né? Só para facilitar, né? Então, beleza. A gente tem a nossa função. A gente declarou. Ela não retorna nada. O nome dela é print number. Ela recebe um número. E esse número aqui, eu vou usar ele para fazer essa impressão aqui na tela. Beleza? E aí, como é que a gente chama a função? A gente chama a função do jeito que está aqui. Print number e número, né? Então, vocês veem que a gente nunca precisou chamar main, né? Não tem nenhum lugar do código que a gente chegou aqui e escreveu main para, sei lá, forçar a execução da main, né? Nunca faça isso. Nunca faça isso no seu código. Principalmente, enfim, nunca chame a main de novo. Sabe? Não importa se ela está aqui dentro da main, não importa se está aqui dentro dessa função aqui, nunca faça isso. Porque a gente vai ver mais para frente que a execução dessas funções ela é uma coisa meio genérica, né? Então, assim, a gente tem uma descrição do que a função faz, só que esse valor, por exemplo, número, ele é uma coisa que está em memória, ou seja, a gente vai alocar um espaço em memória para armazenar esse valor de entrada da função e aí, a partir disso a gente vai usar ele para poder executar cada comando aqui dentro. Né? Mas eu vou explicar melhor isso mais para frente. Então, o que aconteceria se você colocasse isso aqui? Seria que toda vez que sua main reexecutasse no seu programa, você está usando cada vez mais memória, né? Que é a memória da pilha, né? Ela tem um tamanho fixo, essa pilha, né? Então, se você ultrapassar esse tamanho, seu programa vai dar pau e vai fechar. Porque ele não vai conseguir mais fazer chamadas de função em nada. Então, seu programa vai morrer ali. Né? Simplesmente, assim, é má prática, né? Sei lá, você só vai fazer isso aqui quando você está mexendo com competição de obfuscação de código e tudo mais, né? Mas, enfim, fora isso, cara, evite, sabe? Nunca chame main na sua vida. Mas, enfim, né? Voltando aqui para o assunto, a gente tem nossa função e é assim que é feita uma chamada. Ou seja, a gente põe um nome, abre os parênteses, né? Que isso aqui é o operador de chamada de função. Quando você tem um nome qualquer e você coloca parênteses, ele vai tentar executar aquilo como função. E se não existir uma função dessa, vocês vão ver que ele vai dar pau. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, vamos compilar esse programa, né? Usando aqui nossa flag. Apesar de a gente não estar usando nada desse mais 14 ainda, né? Mas eu gosto de pôr para a gente não esquecer, né? Que precisa usar em algum momento. E compilamos nosso programa. Não deu erro nenhum. A gente vê que ele imprimiu 15, mas imprimiu na formatação errada, né? Que aí volta aquilo que eu te falei. Se você tivesse isso aqui, se você tivesse essa linha repetida em centenas de linhas do seu programa, você ia ter que passar centenas de linhas procurando qual que está errado. Né? Claro que você poderia fazer uma busca, né, por isso aqui, para facilitar, mas enfim, de qualquer forma seria mais chato, né? Então, a gente tem uma linha só, a gente chega aqui, pá, corrigir, pronto. A gente recompila nosso programa e quando a gente executa ele já está correto, né? Então, deixa eu até limpar a tela aqui. A gente vê que agora ele está na formatação correta. Era o que a gente queria, ó. A gente tem os 3 caracteres, um espaço, o número que a gente tem, um espaço, outros 3 caracteres, e aqui ele já pula de linha.
Quer dizer que não tem mais um quadradinho pequeno, ele marca a linha inteira porque chegou no final da linha. Então aqui já terminou. Né? E aí que eu estava falando para vocês, né? Quando a gente coloca parênteses, a gente está tentando executar uma função. O que aconteceria se eu chegasse aqui e tentasse executar número 4, por exemplo? A gente vai ver que o compilador vai falar, o que você está fazendo aí? Você está loucão. Né? Ó, tá vendo? Eu não posso usar número como se fosse uma função. Número é uma variável inteira, não é uma função. Ele não tem um operador de chamada de função. Então, como é que eu estou tentando executar isso como função? Né? Isso aqui não faz sentido. Né? Enfim, só para vocês entenderem, né? Que se vocês colocarem parênteses do lado de um nome, ele vai tentar tratar isso aqui como se fosse uma função. Né? E isso aqui não vai dar certo. Mas é isso, né? Então a gente tem uma função, consegue imprimir um número agora. E outra coisa que é bom falar aqui, né? É questão mais teórica, mas enfim. Como eu falei, isso aqui é chamado de parâmetro. Ou seja, o que na verdade é a variável que vai receber a entrada da função, digamos assim, né? Então, assim, isso aqui não tem valor nenhum, assim, agora, assim, isso aqui é uma declaração. Ninguém chamou essa função para isso aqui ter um valor. Isso aqui é meio que uma descrição do que vai entrar. O que está entrando aqui? A gente está passando número, ou seja, quando a gente faz essa execução, o compilador ele pega o valor dessa variável. Compilador não, né? Porque isso aqui vai ser resolvido no caso, esse aqui pode até ser resolvido em tempo de compilação, porque o valor está aqui, né? Apesar disso aqui não ser constante. Talvez ele consiga até resolver isso aqui direto, mas o que ele ia fazer? Né? Ele ia pegar essa variável, pegar o valor contido nela e ia passar isso para a função. Ou seja, eu estou passando aqui 15. Né? Tanto que se eu fizer, por exemplo, uma alteração, ó, vocês verem que eu coloquei o mesmo nome aqui da função, aliás, da variável, né? A variável chama número e o parâmetro da função também chama número. Só que isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então eu poderia, por exemplo, aqui, ó, fazer número, somar aqui, sei lá, o valor 20 no número, né? E se a gente imprimir esse número depois da função, né? Não só imprimir o número aqui sozinho, se a gente imprimir depois da função, a gente vai ver que ele vai imprimir 35, porque eu somei aqui antes de imprimir na função, só que aqui fora ele vai imprimir 15. Porque eu não alterei essa variável número em momento nenhum. A gente passa aqui o valor, ou seja, se o valor de número aqui nesse momento era 15, a função recebe 15. Ela não vai receber uma referência de nada do tipo. O que a gente está passando aqui é o valor, ou seja, 15. Passou 15, ele recebe 15. Né? Então, só para vocês verem isso rodando, né? Compilar aqui, a gente roda, e a gente vê, ó, imprimiu 35, só que a variável mesmo continuou com o valor 15. Né? A gente não alterou essa variável aqui. Né? A gente vai aprender depois, tem como a gente declarar isso aqui como constante. Né? Mas, enfim, só para vocês saberem. Né? Isso aqui acho que já é suficiente para a gente ver que a gente está passando puramente valor. Né? Isso aqui não é uma referência da variável. Né? Porque às vezes você até confunde. Né? Você vê o mesmo nome aqui, mas assim... Pode ter o mesmo nome, enfim, o nome que está ali não faz diferença, né? A gente poderia até trocar aqui, colocar, sei lá, chamar aqui de quantia. Então a gente passa quantia, né? E dá um cout aqui de quantia. Se a gente compilar isso aqui, a gente vai ver que não faz diferença nenhuma, né? Então a gente está passando aqui puramente o valor. Beleza. Né? Acho que foi um exemplo legal para a gente ver como é que a gente faz uma função vazia. Né? Se a gente quisesse, por exemplo, fazer uma função que retornasse alguma coisa, a gente poderia fazer uma função que retorna uma soma, por exemplo. Né? Apesar que parece um pouco desnecessário, mas poderia ser interessante em algum tipo de programa. Né? Vamos declarar aqui uma função de soma. Ela recebe dois números. Chamado, sei lá, número A e aqui número B. Beleza. E ela vai retornar o quê? Quando a gente vai retornar alguma coisa, a gente usa essa palavra-chave chamada return. Né?
Então, o que a gente vai retornar? Qualquer valor que a gente colocar na frente do retorno, ele vai retornar, né? Então, assim, a gente pode colocar aqui o número A mais o número B. E o que está acontecendo aqui, né? A gente vai ver melhor mais para frente também, né? Que é até parecido com os operadores, né? Por exemplo, o operador mais. Ele resolve as coisas aqui, se eu não me engano, da esquerda para a direita. Então ele resolve tudo que está aqui, depois resolve tudo que está ali e depois aplica a soma. No caso aqui não é um operador, mas assim, esse comando o que ele faz? Ele espera resolver toda a expressão que está aqui à direita para depois executar o return. Então ele faz essa soma aqui e acontece. Isso aqui é uma expressão. A gente vai até ver melhor expressões depois, mas essa expressão aqui ela vai retornar um valor. E esse valor vai ser retornado pela função, né? Com esse comando return. Então, se a gente for fazer um teste aqui rápido, digamos aqui, chamar de quantia A e quantia B, né? 15 e o B aqui vai ser 10. Então, ele vai ter que retornar 25 para a gente, né? Então, vou dar um print number, vou até colocar aqui uma outra coisa, né? Um print number de quê? De soma de quantia A e quantia B. Né? Vamos executar isso aqui só para ver, mas eu já explico para vocês o que está acontecendo ali. Né? A gente compilou aqui e vamos executar o programa. 45. Né? Por que deu 45 e não deu 25? Né? Se a gente lembrar, a gente somou 20 aqui. Né? Então isso aqui foi uma coisa que a gente fez para teste e acabou esquecendo. Então você vê que tem uma função, a gente colocou aqui em um lugar só e é óbvio onde está o erro. Né? Porque essa função soma não tem nada. Tem nada aqui que possa alterar o número. Então a gente pode, se a gente ver essa linha aqui, a gente pode ver, pô, ou o erro está na soma, ou o erro está na print number. Né? Como ele não estava na soma, ele só podia estar ali em cima. E realmente estava. Né? Enfim. Agora vamos só reexecutar, né, para garantir que está tudo correto. Opa. Beleza. Temos aqui o nosso 25. O que acontece aqui, né? Quando a gente faz uma chamada de função, essa função ela recebe aqui para cada parâmetro, que na verdade é cada argumento que você passa, cada argumento ele é uma expressão. Né? Então se eu tivesse uma soma, tivesse uma divisão, eu até poderia colocar dentro da chamada de função. Porque o que acontece? Quando você chama uma função, tudo que está aqui dentro é resolvido antes de você chamar ela. Né? Então o que acontece? Por exemplo, se eu pegasse quantia A, somasse 1, e pegasse quantia B, somasse 2, agora ele teria que imprimir ali pra gente 28, né? Será que isso é verdade? Então, se a gente recompilar aqui e rodar, a gente vê que ele imprime 28. Né? O que está acontecendo aqui? Como eu falei para vocês, tudo é resolvido antes de chamar a função, ou seja, primeiro que a gente tem é a chamada para print number, beleza. Aí ele vai olhar, o cara quer chamar essa função, mas o que tem aqui? Pô, tem uma chamada para soma, então tem que resolver primeiro essa chamada de função de soma. Beleza, mas o que ele está passando para soma? Ele está passando quantia A mais 1, ou seja, eu vou resolver primeiro esse quantia A mais 1, pegar o valor desse resultado que aqui que era 16, né? Então ele vai passar 16 para esse argumento da função, né? Como argumento, né? Então o argumento para o primeiro parâmetro dessa função ele é 16. E para a segunda, que era 10, vai fazer 10 mais 2, 12, e vai passar 12 para o segundo parâmetro da função. Então 12 é o segundo argumento da nossa função. Beleza, então agora a gente tem soma recebendo 16 e 12. Né? Então ele vai pegar aqui soma, vai receber 16, vai receber 12, e vai retornar aqui 28, que é a soma. Né? Então, resolvido esse soma aqui, ele vai retornar 28 para print number, e aí vai imprimir o 28 na tela, que foi o que a gente viu aqui. Né? Então é isso, pessoal. Eu acho que foi até um pouco mais longo o vídeo, né? Talvez eu devesse ter quebrado um pouco, mas se bem que eu deixei alguns detalhezinhos para depois. Né? E assim, é basicamente isso, o uso de funções. Né? A gente vai ver ainda também que tem como a gente
declarar elas de um jeito melhor, né? Vou até comentar sobre isso agora para ninguém ficar com dúvida, né? Vocês viram aqui que a gente teve que definir essas funções em cima da função main. Por quê? Isso aqui pode até ficar confuso, né? Porque se a gente abre o código, a gente quer primeiro ver o código, digamos assim, a entrada do código, ou seja, se a gente está abrindo o nosso arquivo principal, é ideal que a gente dê de cara com essa função, ou seja, o que acontece quando o programa está iniciando? Ah, ele inicia aqui, está fazendo isso aqui e chamou essa função. Né? Não seria interessante a gente colocar isso aqui para baixo, aqui depois da main? Né? Se a gente fizer só isso, a gente vai ver que isso aqui não vai compilar. Se a gente está entrando aqui, estou na main, chamei uma função que nunca foi declarada até esse momento, ou seja, porque o compilador ele lê de cima para baixo. Essa função nossa não está declarada na IOStream, não está declarada em string, não foi declarada antes da main, então ele não sabe que função é essa. Então vocês vão ver que ele não vai conseguir compilar isso, que ele vai falar, ué, eu não sei o que você está usando. Tá vendo? Ó? Print number não foi declarado. Né? E como não foi declarado, no caso, isso até... Deixa eu apagar isso aqui, porque senão ele vai reclamar das variáveis. Né? Então só para ficar mais limpo aqui o erro, o único erro que vai dar ali no caso é o caso da print number. Tá vendo? Ele fala que ó, essa função não foi declarada nesse escopo. Né? E aí, o que a gente tem? A gente tem agora uma diferença assim, que a gente pode fazer duas coisas, né? A gente poderia ter declarado antes da main, que a gente fazia antes, só que ia ter aquele problema, né? De ficar um código gigantesco antes de você conseguir ler a main para saber como que o seu programa inicia, o que ele está fazendo e tudo mais. A gente tem o que a gente pode chamar aqui de declaração de função ou protótipo de função, né? Porque no caso aqui a gente está definindo uma função, né? A gente tem o corpo da função aqui dentro. Mas a gente poderia simplesmente declarar, eu poderia chegar aqui e falar, olha, vai existir uma função chamada printNumber que recebe um inteiro. Né? Se eu fizer isso aqui, acabou. Né? Se a gente voltar aqui e recompilar, ó, pronto. Para ele tá ótimo, porque o compilador ele bate o olho nisso aqui e ele fala, ó, beleza, eu sei que vai existir uma função com esse nome em algum momento, né? Aí ele vai bater aqui, não, beleza, o cara já me avisou que essa função vai estar definida em algum lugar. Aí quando ele chega aqui, opa, essa que era a função que o cara está usando, ok. Né? Tanto que se eu tirar isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer aquela função, só que ele vai dar um erro dizendo que ele não conseguiu... Você vê que o erro já é diferente, ó. O erro que dá agora já é no linker, porque o linker ele vai tentar linkar as referências e ele vai ver que essa função não existe. Porque ele pegou todo o código source lá que ele recebeu do compilador, só que na hora de linkar as referências de funções e etc., ele não está achando essa função em lugar nenhum. A gente vai ver tudo mais para frente o que significa isso que eu estou falando, né, de linkar e etc. Mas, enfim, a gente já consegue ver que a gente consegue... pelo menos avisar, ó, essa função vai existir e assim, fica mais limpo. Né? A gente bate aqui, só tem uma linha falando que vai existir essa função e não fica ocupando a nossa cabeça. Né? A gente inclusive poderia ter uma declaração dessa soma também. Né? Digamos aqui, soma que recebe 2 inteiros e tchau. Né? Essa função vai existir. Eu não vou recompilar porque a gente nem está usando ela, não vai fazer diferença nesse caso. Né? Mas só para vocês saberem. Né? E aqui entra só uma coisa sobre legibilidade também. Né? Porque, por exemplo, aqui nesse caso não vai fazer diferença, né? Porque é bem óbvio. Né? A gente tá, pelo nome da função é meio óbvio o que ela recebe. Né? Mas dependendo do caso pode não ser óbvio. Porque assim, quando você faz uma declaração de uma função, você não precisa especificar o nome do parâmetro. Mas nesse caso aqui é interessante. Né? Vamos chamar aqui de number e de soma aqui, tipo... chamar número A e número B, que nem está lá embaixo. Né? Número A e número B. Só para a pessoa ficar sabendo. Porque nesse caso aqui é ridículo porque tem isso aqui. Né? Mas, por exemplo, se eu tivesse sei lá. Vamos pegar aqui uma função que retorna um double. E ela vai pegar, por exemplo, calcular sei lá, desvio padrão
de um arquivo, sei lá. Não, sei lá, desvio padrão, né? E ele recebe aqui um standard string, né? Então, assim, aí você pode pensar, pô, mas desvio padrão recebendo uma string, qual o sentido disso, né? Tipo, eu poderia colocar aqui, tipo, nome do arquivo. Opa, agora já ficou muito mais claro. Ou seja, isso aqui é uma função que vai calcular um desvio padrão de acordo com os valores que estão definidos nesse arquivo. Agora a gente está começando a entender o que essa função faz, né? Mas se eu deixar só isso aqui, não faria sentido nenhum, porque desvio padrão é algo que a gente faz numa sequência de valores, né? Eu estou passando uma string, assim, não faz sentido, né, a princípio, né? Até porque se a gente for pensar em legibilidade tudo, mesmo se a gente passasse o número como string, seria um negócio escroto, né? Mas, enfim, né? É só pra gente ficar atento com isso. Então, sempre que a gente for fazer uma declaração, é sempre bom colocar um nome, sabe? Mesmo que seja óbvio, né? Que nem nesses casos aqui, mas coloca um nome, né? Que é diferente do C, por exemplo. Se você é programador C, né? Quem for programador C, se você colocasse assim em C, tem uma diferença crucial. Tá vendo? Ó? Muitos argumentos para uma função que não recebe nada. Tá vendo? Ó? Muitos argumentos, ou seja, ele está achando que essa função é void. Né? Vocês veem que se eu escrever void aqui, vai dar a mesma coisa. Então, se eu recompilar aqui, tá vendo? Ó? É o mesmo erro, ou seja, ele só apresenta aqui de forma diferente, porque ele copia o que eu escrevi, né? Mas o que acontece aqui é que em C++, você escrever isso ou isso é a mesma coisa. Porque para C++, se você deixou em branco, isso aqui implicitamente é void. Agora, em C, não. Em C, você deixar isso aqui aberto significa que, pode ser qualquer merda. Pode ser qualquer quantidade de argumentos, pode ser qualquer tipo. Ele não vai verificar os tipos, sacou? Então, por exemplo, vamos supor que essa print number recebe int e eu deixasse assim em C. Se eu chegasse aqui e passasse uma sequência de caracteres aqui, foda-se. Ele não vai fazer essa verificação para mim, né? Ia ser meio chato, né? Eu até faço esse teste, né? Deixa eu fazer esse teste logo. Vamos tirar essa dúvida, né? Não precisa nem incluir nada aqui, não. Tirar essas coisas daqui e deixar só o return mesmo. Então, passar um print number aqui e colocar aqui teste. Esse print number vai receber esse número. Ele vai fazer aqui Não, deixa eu usar um printf mesmo. Vou imprimir ele como um número mesmo. Número. E para isso a gente tem que adicionar lá em cima o stdio. Né? Vamos compilar esse programa em C, vamos ver o que vai dar, né? Então, tem a mesma flag wall, né? Vamos chamar aquele... Deixa eu copiar esse programa só para ele ter uma extensão C. Para não ficar nada chato. Então, vou só copiar ele para um ponto C, né? Então, C++, vcc, -wall, funções.c, -wall programa. Vocês veem que ele não acusou erro nenhum. Ele não acusou erro nenhum, ou seja, eu deixei em branco aqui, não especifiquei o tipo. Estou passando uma string e ele está aceitando uma string para um parâmetro inteiro. Né? Vamos até ver o que vai acontecer com esse programa. Está imprimindo um valor maluco aqui, que a gente nem sabe o que é isso. Né? Até que ele imprime a mesma coisa toda vez, beleza. Sabe o que ele pode estar imprimindo aqui? O que acontece? Que a gente vai ver depois isso, né? Mas isso aqui, quando a gente escreve dessa forma, ele vai acabar decaindo para um ponteiro, né? E o ponteiro vai acabar decaindo para o inteiro, que, apesar que ele devia mostrar um warning, né? Mas eu acho que deve ser mais ou menos algo do tipo, né? Então vocês veem que em C, isso aqui já é diferente, né? Deixa eu ver essa função aqui. Então, só para vocês ficarem ligados nisso, né? Então é isso, galera. Ficou até grande o vídeo mesmo. Agora ficou grande mesmo. Enfim. Mas, assim, acho que é bom, né? Pelo menos comentar essas coisas básicas de onde declarar, por que a gente tem que fazer aquela declaração antes da main, né? Em questão de legibilidade também, é sempre melhor se a gente está usando um arquivo só, é melhor a gente declarar tudo depois da main
e usar só declarações de funções lá em cima, que é que a gente está usando dentro da main, ou até dentro das próprias funções lá embaixo. E o que é bom isso também, né? Se a gente declara faz todas as declarações de função lá no topo, todas as nossas funções para baixo, a gente não tem que se preocupar com a ordem delas, né? Vamos supor que uma função chamasse outra, né? Se a gente declara tudo em cima da main, sem usar protótipo de função nem nada, a gente tem que querer declarar tudo na ordem que a gente está usando. Então, se a função A ela usa a função B tem que ser declarada antes de A. E isso ia ficar uma salada, né? E aí você tem que ficar toda hora se preocupando com a ordem das funções, enfim, ia ser um trabalho muito chato. E a gente vai ver também que isso que a gente está fazendo agora é o que a gente vai fazer também quando a gente começar a quebrar em arquivos diferentes. Quando a gente começar a criar os nossos próprios .h, nossos próprios .c, a gente vai fazer essa divisão. A gente vai ter um lugar que tem só as declarações e um lugar que tem as implementações da função, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que, sei lá, não sei. Talvez tenha dado para entender um pouco de como funciona a função, né? Se vocês ficaram com dúvida ou algo do tipo, né? Porque eu até dei exemplos muito simples, né? Então depois a gente vai começar a usar coisas mais complexas e tudo mais, né? Mas eu queria já dar funções porque depois os próximos assuntos, né? Tirando a parte de operadores lógicos e relacionais, tem algumas coisas que é interessante a gente ver como é que se comporta com função, né? Então, para a gente começar a entender melhor o funcionamento dessas funções, desses... Sei lá, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, constante. O que significa eu criar uma variável chamada constante, ou ter um argumento constante? Ou, por exemplo, uma variável que ela é uma referência, um ponteiro, e eu tenho um parâmetro de uma função que ele seja uma referência ou ponteiro. O que isso significa? O que significa eu colocar uma referência constante como parâmetro, né? Então, isso tudo, assim, é bom a gente já ter uma bagagem para a gente começar a entender melhor como cada coisa funciona nos diferentes meios, né? A gente já vê que constante também influencia em classes e métodos de classe. Enfim, tudo isso é interessante a gente já começar a ver para entender como as coisas funcionam, né? Que nem aquele, sei lá, que a gente colocava lá o nome do vetor .size, né? Esse .size nada mais é que uma função que está relacionada ao vetor, né? Então aquele vetor ele tem aquela função interna dele, né? Por isso que a gente usa o nome da variável .vetor, ou seja, ele está chamando uma função relativa àquele objeto, né? Ou seja, execute essa função para esse objeto que eu tenho, né? Isso vai fazer mais sentido mais para frente, né? Mas só para vocês terem uma noção que conforme a gente for andando, esse conceito de funções é melhor que a gente comece a dominar mais cedo possível, né? Que a gente vai estar usando toda hora. Função lambda, que a gente vai ver mais para frente. O próprio conceito de operadores, o operador ele meio que já é uma função também, né? A gente pode considerar ele como uma função. Inclusive pode declarar operadores, né? Então, assim, a gente vai ver que a declaração de um operador ela tem a cara de uma função também, né? Então, mas por esses motivos, né? Quanto mais a gente se acostumar a usar, vai ser mais fácil de a gente entender as coisas mais complexas para frente. Então é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida aí, deixem nos comentários e até a próxima.